Rádio Gilão, em 98.4 Tavira e 94.8 Algarve e online radiogilão.com. Sempre consigo, em cada dia. Caminhos da Fé, o apontamento mensal de João Correia Tarólogo e conhecido como o Santo Algarve. Bem-vindo, João. Bem-vindo, Ana Cristina, bem-vindo seja todo o nosso auditório. E aqui nos encontramos reunidos mais um mês para falarmos de amor, falarmos de fé, falarmos de compaixão, de misericórdia, todos estes valores espirituais que desejamos que a nossa sociedade não os perca e que todos possamos cultivar rumo a uma sociedade mais espiritualizada, mais consciente do amor ao próximo. Muito bem, e a proposta para este mês? Bem, este mês o que os céus nos trazem já falámos nos anos anteriores, porque já estamos na terceira edição dos Caminhos da Fé, já falámos sobre a biografia e vida de São João Batista, já falámos sobre a biografia de São Pedro, nosso irmão Pedro, e este mês vamos falar sobre a vida e obra de Santo António. É o meu guia espiritual, como muita gente sabe, e este ano vamos falar sobre Santo António neste mês de junho. O dia de Santo António já se celebrou, dia 13, mas todos os dias são dias para celebrarmos Santo António. Sempre que pomos em prática a nossa fé com gestos de misericórdia, de amor, de evangelização, de levarmos o outro ao encontro do caminho da paz e do bem, estamos sempre a celebrar Santo António. Este grande espírito Santo António, que foi, é e será Santo António, e que nós fomos os privilegiados por nascer na nossa pátria lusa. Então, agradecer a Deus por ter-nos dado este presente dos céus, ter nascido em Portugal, um dos espíritos, depois de Jesus, mais sensibilizado com as leis do amor. Comecemos então com este programa que traz por tema Santo António, o espírito missionário do amor. Irmãos e irmãs, que a paz dos céus deixa agora sobre cada vida que nos escuta. Que a luz invisível que governa os mundos se aproxime de nós e que os espíritos de amor, misericórdia e verdade nos auxiliem neste momento de comunhão espiritual. Hoje não vos falo apenas de um santo, não vos falo apenas de uma figura histórica, não vos falo apenas de um pregador do século XIII. Hoje falo-vos de um espírito de luz, hoje falo-vos de uma consciência superior, hoje falo-vos de um dos maiores missionários espirituais que a Terra recebeu depois de nosso irmão maior, Jesus Cristo. Falo-vos de Santo António. Ao longo dos anos, na minha sensibilidade mediúnica, em oração profunda, recolhimento e silêncio interior, os espíritos de luz foram-me permitindo compreender as dimensões espirituais de Santo António que os livros da Terra não registaram. E hoje partilharei convosco algumas dessas revelações com a humildade que os céus nos devem e nos têm ensinado. Porque aquilo que sei não é meu, aquilo que recebo não me pertence, aquilo que tenho que transmitir é serviço da minha missão. Muito antes de encarnar como Fernando Martins de Bulhões, seu nome de batismo, em Lisboa, o Espírito Santo de António já existia há milénios terrestres. Quando o nosso irmão maior Jesus preparava no alto governo espiritual deste sistema solar os processos de educação daqueles espíritos necessitados de encarnar e formar a humanidade terrestre, já o espírito de Santo António vibrava nas esferas elevadas como consciência amadurecida. Ele já pertencia à vibração dos espíritos bondosos e perfeitos. Já se encontrava unido à frequência dos que servem
sem necessidade de provas materiais. Santo António não precisava de encarnar na Terra. Não tinha dívidas kármicas, não vinha expiar faltas, não vinha reparar erros. A sua encarnação foi um ato voluntário de amor. Foi ele quem pediu ao Cristo a autorização para descer. Foi ele quem se apresentou diante das hierarquias de luz e disse: permite-me servir, permiti-me tocar os espíritos endurecidos da terra, permiti-me levar a vibração de amor aos homens. E o nosso irmão maior Jesus consentiu, pois reconheceu naquele espírito a pureza necessária para uma missão delicada. A humanidade, no tempo de Santo António, que encarnou na Terra, nesse tempo, vivia a humanidade então tempos de dureza moral. Os corações estavam fechados, as consciências obscurecidas, a caridade rareava e a misericórdia era esquecida. Era necessário alguém que despertasse a humanidade para as leis eternas do amor. E então o Espírito Santo António desceu à carne. Nasceu em Lisboa no ano de 1195, com o nome de Fernando Martins de Bulhões. Nasceu num lar nobre, mas desde menino revelava desapego aos bens materiais. Era silencioso, observador, profundo. Enquanto outras crianças brincavam, muitas vezes Fernando recolhia-se em contemplação. Já ali se manifestava a sua mediunidade de visão espiritual. Frequentemente percebia presenças espirituais subtis em sua volta. Escutava orientações do plano invisível. A sua mediunidade auditiva começava a despertar. Cresceu entre os ruídos do mundo, sem nunca pertencer verdadeiramente ao mundo. Entrou muito jovem para os agostinianos e ali viveu os primeiros anos de humildade espiritual. E foram anos de grande silêncio. Poucos imaginavam quem ali estava. Era visto como um religioso discreto, quase apagado, estudava, rezava, meditava, servia. Os irmãos pouco percebiam a grandeza daquele espírito. Mas Santo António sabia que a vida espiritual existia em seu redor. Porque os grandes espíritos não precisam de ser reconhecidos, precisam apenas de servir. O nosso irmão António sempre aprofundou a meditação sobre a paixão dolorosa de Cristo. Muitos pensam que Santo António chorava por simples emoção ao recordar os martírios vividos pelo nosso irmão maior Jesus. Mas a explicação espiritual é muito mais profunda. Na hora da crucificação de nosso irmão maior, quando Cristo carregava sobre si a densidade moral da humanidade através do ato bárbaro da crucificação, muitos espíritos elevados reuniram-se em torno da cruz em vibração de sustentação espiritual. Oravam, projetavam força, amparavam energeticamente Jesus para que a coragem não faltasse à sua missão. E Santo António era um desses espíritos. Ele estava ali, séculos antes da sua encarnação, ajudando a sustentar espiritualmente aquele momento de dor suprema e de amor supremo. Por isso, já encarnado, quando meditava sobre a paixão de nosso irmão maior Jesus, não estava apenas a recordar, estava a reviver. A sua memória espiritual
reconhecia aquele instante e por isso chorava. As lágrimas eram memória da alma, eram recordação vibratória, era saudade espiritual de Cristo. Mais tarde algo mudaria para sempre o seu destino. Chegaram os restos mortais de mártires franciscanos assassinados em Marrocos. E então pediu para entrar na ordem fundada por São Francisco de Assis e aí recebeu o nome de António. Assim, o irmão António desejava partir para Marrocos, mas adoeceu gravemente. Muitos pensaram tratar-se de fracasso, mas os espíritos sabiam que o destino mudava por direção superior. A tempestade desviou o navio para a Itália, e foi então que ocorreu o momento decisivo da sua missão. No encontro de frades faltava quem pregasse. Ninguém queria assumir a palavra. Alguns por receio, outros por insegurança, outros por se julgarem incapazes, e António permanecia em silêncio. Ninguém imaginava a força espiritual que ali repousava. Contudo, os irmãos, pois ninguém queria dar o sermão, ninguém queria pregar, insistiram: fala tu, António. Contudo, Santo António recusava. Insistiram novamente, quase o constrangeram a aceitar. E então levantou-se, começou a falar. No início a voz simples, baixa, humilde, mas quando a força da solenidade foi colocada em intenção, manifestou-se aquilo que nós homens chamamos de milagre. A vibração espiritual tomou conta do ambiente. A sua palavra passou a transportar um magnetismo superior. Os presentes sentiram-se atravessados por luz. Muitos choraram, outros estremeceram, outros converteram-se interiormente. Naquele instante, a sua mediunidade de inspiração plena manifestou-se. E todos compreenderam que estavam diante de um espírito extraordinário. Começou então a sua grande missão. Por onde passava, as consciências despertavam. Quando pregava e os homens recusavam ouvir, dirigia-se ao mar. Ali falou aos peixes, mas entendei isto espiritualmente. A vibração elevada de Santo António expandiu-se sobre a água. Os peixes aproximaram-se, atraídos pela frequência magnética da sua consciência. O povo assistiu espantado, e ao ver a natureza responder, abriram os seus espíritos. Noutra ocasião, diante da incredulidade sob a presença espiritual de Cristo, numa hóstia consagrada, prepararam para Santo António uma prova com uma mula. Dias sem alimento esse animal, e depois colocaram de um lado a comida na manjedoura, no outro lado Santo António sujeitando nas suas mãos o corpo de Cristo consagrado. Quando a força espiritual da sua mediunidade foi dirigida em intenção espiritual, o animal ajoelhou-se diante do sagrado. A consciência instintiva do animal reconheceu a vibração superior em redor de Santo António. Outro episódio extraordinário foi o de seu pai. Acusado injustamente em Lisboa, António encontrava-se em Itália, mas através da mediunidade de desdobramento espiritual, aquilo que também se chama bilocação, projetou-se até Lisboa. Ali interveio energeticamente e, pela força espiritual colocada em intenção, manifestou-se aquilo que os homens chamavam de prodígio. A verdade revelou-se e o pai foi salvo da injustiça terrena. Houve ainda episódios de cura espiritual. Homens dominados pela dor interior reencontravam a paz após a sua presença. Mulheres mergulhadas no sofrimento encontravam consolo ao escutar a sua voz.
Crianças enfermas eram envolvidas pela vibração amorosa da sua oração. E muitas vezes, quando a força da sua mediunidade era colocada numa intenção de amor e misericórdia, aconteciam manifestações espirituais que os homens da época não conseguiam explicar. Santo António possuía múltiplas expressões mediúnicas. Possuía mediunidade de visão, via o plano espiritual, mediunidade auditiva, escutava orientações espirituais, desdobramento consciente, projetava-se além do corpo, materialização energética, influenciava a matéria pela vibração superior da energia celestial, intuição profunda, lia os espíritos, lia os corações humanos, discernimento espiritual, reconhecia a verdade invisível. Mais tarde, António, nosso bom e amado irmão António, retirou-se a viver no cimo de uma nogueira, não por excentricidade, mas por necessidade vibratória. Ali, suspenso entre o céu e a terra, entrava em profunda elevação espiritual. Dormia sob um travesseiro de pedra, não por sofrimento vazio, mas para lembrar à matéria que o espírito deve governar. Ali aprofundou estados elevados de consciência. Ali recebeu orientações do plano superior. Ali consolidou a sua missão. Nosso bom e amado irmão António tinha também grande sensibilidade perante as dores femininas. Acolhia viúvas, protegia abandonadas, defendia injustiçadas, auxiliava jovens pobres. A sua mediunidade empática permitia-lhe sentir dores ocultas. Por isso, tantos corações femininos o procuravam. A sua compaixão era autêntica, nunca paternalista, sempre fraterna. E permiti-me agora, meus irmãos, abrir-vos também o meu espírito. Ao longo dos anos, muitos me perguntam por que falo de Santo António com tanta emoção, com tanta proximidade espiritual. Como se não falasse apenas de um santo distante da história, mas de alguém vivo no meu caminho. E hoje, mais uma vez, repito a verdade da minha alma. Quando os espíritos de luz começaram a manifestar-se junto de mim na infância, quando a minha mediunidade despertou ainda na idade de 7 anos, no meio do desconhecido havia uma presença espiritual que me acompanhava silenciosamente. Essa presença era Santo António. Sim, Santo António é um dos meus guias espirituais. Tem sido para mim um companheiro espiritual de todas as horas. Um amigo invisível nos momentos difíceis, um guia de luz nos momentos de dúvida, uma presença de amor nos instantes de maior provação. Foi pela sua vibração de amor, sabedoria e misericórdia que muitas vezes encontrei equilíbrio para compreender a minha missão mediúnica. E digo-vos isto com humildade profunda. Muitas das psicografias que tenho recebido ao longo da minha vida chegaram até mim sobre a sua assistência espiritual. Muitas vezes, quando entro em oração profunda, sinto a sua presença aproximar-se na vibração subtil da sua espiritualidade. É pela sua sabedoria espiritual que fui aprendendo muitas verdades sobre a vida além da matéria. Não verdades para alimentar vaidades, mas ensinamentos para servir, transmitindo esses conhecimentos como estou a fazer neste momento. Porque todo o verdadeiro conhecimento espiritual só tem utilidade quando colocado ao serviço do amor, da caridade e do consolo humano. Santo António ensinou-me espiritualmente que a mediunidade não é poder, é responsabilidade. Não é vaidade, é serviço. Não é superioridade, é entrega. E talvez seja por isso que sinto tão profundamente a sua missão. Porque Santo António não veio à Terra para ser adorado, veio para amar. Veio para despertar consciências, veio para recordar à humanidade que ninguém cresce espiritualmente sem misericórdia. E se hoje consigo transmitir alguma luz, algum conhecimento a vós, meus irmãos de caminhada, devo muito dessa orientação espiritual
à presença amorosa deste grande espírito missionário. E assim nosso irmão António viveu, servindo, pregando, consolando e levando, até que chegou o momento do retorno à morada celeste, no ano de 1231, com apenas 36 anos. Sim, apenas 36 anos. E no instante final, vendo-se abrir diante de si as portas vibratórias da eternidade, pronunciou: vejo o meu Senhor. E regressou à luz, mas não partiu, porque os espíritos perfeitos não se ausentam, continuam servindo, continuam amparando, continuam inspirando, e ao longo dos anos, espíritos de luz foram permitindo compreender algo mais profundo sobre Santo António. A sua missão não começou na Terra, nem terminou com o desencarne do corpo físico. Muito antes de encarnar entre os homens, Santo António já se dedicava à evangelização espiritual nos planos superiores. Auxiliava espíritos pouco despertos para as leis do amor. Aproximava-se daqueles que vagueavam em sofrimento nos seus próprios infernos interiores, nos umbrais criados pela dor, pelo egoísmo, pela ausência de luz. Mas também auxiliava espíritos já evoluídos, porque o aprendizado espiritual é eterno, e mesmo as consciências mais elevadas continuam crescendo em direção a Deus. Santo António tornou-se ao longo dos milénios um verdadeiro mestre espiritual, professor de almas, guia de consciência, mestre de mestres. E muitos espíritos que mais tarde encarnariam na Terra como homens e mulheres de bondade, os quais chamamos de santos, passaram antes pela sua orientação espiritual, porque Santo António nunca desejou ensinar apenas os espíritos perfeitos. Não, o seu amor sempre foi universal, sempre desejou levar Deus nosso Pai a todos os espíritos, independentemente do grau de evolução em que se encontrassem. Levar a luz de Cristo, levar a misericórdia, levar a esperança e levar o amor. E por isso, a sua missão mais profunda sempre foi a de professor espiritual. Antes da Terra, durante a Terra e depois da Terra, continua sendo professor espiritual. E hoje, assim como é meu guia espiritual, sei que também tem sido guia silencioso de muitos médios sensitivos e trabalhadores espirituais espalhados pelo planeta Terra, sempre inspirando, sempre amparando e sempre conduzindo as consciências para mais perto da luz. E se hoje me perguntar, João, qual é a maior lição espiritual de Santo António, eu responderei-vos é o amor e a fé. Porque toda a sua mediunidade, toda a sua luz, toda a força espiritual existem para uma única finalidade: amar, pois o amor é o que nos salva. Que o nosso bondoso irmão António continue a ser esse companheiro espiritual e amigo invisível e guia de todas as horas na nossa caminhada coletiva da humanidade. Que a sensibilidade de Santo António seja um farol com que as nossas almas se sensibilizem e assim possamos evoluir rumo aos valores morais e sagrados de Deus nosso Pai. Nunca esqueceremos, mais uma vez, o amor é o que nos salva. Assim foi este programa sobre a vida de Santo António. Santo António nos continua amparando e que nós possamos evoluir com estes exemplos de fé e de misericórdia. Um santo e abençoado resto de mês e que Santo António nos abençoe a todos nós. Até o próximo mês, João. Até ao próximo mês. Gilão FM 94.8 e 98.4 Tavira.